Entrevista com Cid Caldas, diretor do Departamento de Cana-de-Açúcar e Agroenergia do MAPA. Cid, nós estamos aqui na 12ª Conferência da Tagro, terminando, e houve muita reclamação do setor por falta de políticas públicas de incentivo à cana-de-açúcar, principalmente ao etanol. Realmente está faltando políticas públicas? Não, eu não diria que está faltando políticas públicas. Você veja bem, uma política pública adotada é o percentual de mistura de álcool anidro e gasolina. Essa é uma política pública já de longo prazo, está em funcionamento. Temos aí um colchão de 20% a 25% na mistura de etanol. Temos uma política pública que é o financiamento de um programa tocado pelo BNDES, chamado ProRenova, que estamos aí com 4,5 bilhões de recursos para disponibilizar o setor. Então, isso é uma política pública. Então, tem a política pública agora colocada pelo Ministério do Desenvolvimento, que é a questão da eficiência energética, que acaba beneficiando os produtores de etanol também. Então, não vejo, assim, falta uma política pública. Pode faltar algum ponto específico que o setor gostaria de ver uma ação mais efetiva do governo. Aí sim eu posso concordar, mas no geral não diria que falta uma política pública para o setor. E essa crise no setor se deve a quê? Essa crise do setor se deve a vários fatores. Nós não podemos esquecer que essa crise vem de 2008 e ela veio se agravando. Não é pela questão do preço da gasolina estar sem sofrer alteração um determinado tempo que tem afetado o setor. Essa é uma crise que veio, uma crise financeira que atingiu o setor em 2008 e acabou o reflexo dela se dando nesse instante agora, agravado por duas crises climáticas, uma por excesso de chuva e outra por falta de chuva. Então essas três condições, a crise financeira de 2008 e as duas crises climáticas que acabaram fazendo com que o setor perdesse fôlego para investimento, inclusive em renovação dos canaviais. E esse aumento da mistura de 20 para 25 vai sair realmente? Já tem uma data? Eu diria o seguinte, isso está avançado a nível de governo. Isso foi colocado pelos produtores, a nível dos ministérios que compõem o Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, que são o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e Energia. Há um consenso sobre a necessidade de se retornar o nível de mistura a 25%. Agora, tem algumas etapas que precisam ser perseguidas para que essa novo nível de mistura, que ele retorne aos 25% e com certeza acredito que nos próximos dias o setor terá uma confirmação do retorno da mistura a 25%. Um dos temas questionados aqui na conferência foi em relação à parte trabalhista, as medidas trabalhistas no campo. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, eu sou do Ministério da Agricultura. Essa questão trabalhista é ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, eu diria o seguinte, eu acho que precisa de uma conversa não só do setor de cana-de-açúcar, mas do setor agrícola como um todo, mostrando, principalmente aos parlamentares, que é da onde sai a legislação, para que eles entendam essa especificidade desse setor, que não dá para você pegar uma legislação trabalhista que foi criada para a cidade e se transpor ela para o campo simplesmente. Então, mas eu acredito que o Congresso é sensível a esse apelo e com certeza tomará as medidas necessárias para corrigir essa distorção. Muitos dizem que do jeito que está o setor hoje, a tendência é um fim do álcool hidratado e aumento do álcool anidro. O que você acha? Eu não seria pessimista a esse ponto. Eu acredito o seguinte, que o álcool hidratado terá o seu papel é importante, e você vai ter um crescimento da utilização do álcool anidro também. Eu diria o seguinte, que os dois produtos têm o seu mercado específico e vai continuar tendo a sua importância. E como é que está o diálogo do setor com o governo? Excelente, excelente, porque como eu coloquei, existe essa relação muito próxima do setor com esses ministérios que compõem o CIMA também. Então eu diria o seguinte, nunca esteve tão boa o relacionamento do setor privado, do setor produtor com o governo. Então vamos chegar a soluções de interesse para os dois lados? Não tenho dúvida. Na verdade, o interesse do governo é o seguinte, é você garantir o abastecimento para que a nossa população possa rodar tranquilamente sem ter percalço no caminho. E para o setor produtivo, para que ele produza. Se ele produzindo, ele terá garantia da colocação do seu produto. Certo, muito obrigada.